Olá, como é que estão vocês? Tudo bem? Como passou a semana rápido, né? O tempo está passando muito rápido e a escola sabatina já está chegando na lição 12, né? E o título é maravilhoso, os eventos finais da Terra. Vamos fazer uma oração para podermos conversar um pouco sobre essa lição tão maravilhosa? Deus amado, seja feita a sua vontade, não a nossa. Obrigado pela vida. E que o Espírito Santo nos dê sabedoria para entender a sua mensagem em nome de Jesus. Amém. Bom, o verso ouro está em Provérbios capítulo 23, verso 23. Compra a verdade, não há vendas, e também a sabedoria, a instrução e o entendimento. O profeta Salomão aqui nos dá um conselho maravilhoso, né? Nós temos que compreender também que verdade é essa que nós devemos comprar. Quantas pessoas no mundo, quantas religiões do mundo não falam que tem a verdade? Quantos mestres que passam aí falando, não, eu tenho a verdade. E será realmente isso? Lembre que lá em Mateus capítulo 24, Jesus nos alerta que haveria muitos falsos profetas e até mesmo falsos cristos, né? Então nós vamos entender essa semana aí como a palavra de Deus é importante, como a Bíblia é importante. Eu já tinha falado aqui semanas anteriores que a Bíblia é o nosso GPS espiritual. É ela que vai nos mostrar o caminho, a verdade e a vida. Então, aqui embaixo, no livro Testemunho para a Igreja, volume 8, página 315, fala assim, ó, mais do que tudo, Jesus quer levar-nos através da tempestade da vida, conduzir-nos para casa. Vem uma tempestade implacável na sua fúria, estamos preparados para enfrentá-la? Jesus quer nos levar para a sua casa eterna. João, capítulo 14, verso 1 em diante, ele fala sobre isso, que nós já comentamos aqui. Mas será que nós estamos preparados para a volta de Jesus? Será que você está preparado? Será que a sua família está preparada? Será que eu e minha família estamos preparados para a volta de Jesus? Será que nós pensamos isso no nosso dia a dia? Será que está nos nossos planos, nas nossas orações, esse grande evento? Vamos reparar uma coisa muito interessante, que aqui na parte de sábado à tarde fala que o propósito da vida, morte e ressurreição de Cristo e do seu ministério no santuário celestial, que já estudamos aqui, é garantir que chegamos a casa. As mensagens proféticas de Daniel e Apocalipse são instruções divinas, especialmente para um povo do tempo do fim, para nos ajudar a passar pelas tormentas da vida, de forma a podermos, um dia, sentir o caloroso abraço do amoroso Salvador. E é verdade, amém. Que um dia, nas nuvens do céu, a gente possa encontrar Jesus e dar um abraço muito forte nele, não é verdade? A parte do domingo fala um tema muito interessante, que é a lealdade a Deus e a sua palavra. Em Provérbios, no capítulo 23, verso 23, Salomão nos aconselha a comprar a verdade, não é? Mas lá em João, capítulo 8, 32, que nós vamos mexer um pouco na Bíblia, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia aí, em João, capítulo 8, 32, fala, e sei até decorado esse versículo, que fala assim, conhecereis a verdade vos libertará. Gosto muito desse versículo, porque se a verdade vem nos libertar, é porque nós somos escravos de alguma coisa. Já pensaram nisso? E outra coisa mais importante, Jesus quer você totalmente livre. Livre das ciladas do inimigo, livre dos vícios desse mundo, não é verdade? E é essa palavra, a Bíblia, é que vem nos libertar disso. Mas as pessoas podem falar, mas Pagani, há tantas verdades nesse mundo, qual é a verdadeira? É interessante que no próprio João 17, 17, fala assim, santifico na verdade, a tua palavra é verdade. O próprio Jesus está falando que a sua palavra é verdade. E por que essa palavra é tão importante para a gente? Porque lá em João capítulo 8, que eu já li aqui algumas vezes, mas vamos repetir, no verso 44, fala assim, vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis executar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira.
A lição só aqui deveria, na sua classe sabatina, na sua semana com a sua família, você deveria debruçar nessa importante mensagem que Jesus está dando. Na importância também, meus queridos, de nós lermos a Bíblia profundamente. Em João capítulo 5, verso 39, fala: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de quem? De Jesus. Examinar não é folhear um livro. Examinar é você se aprofundar naquilo que o livro está falando. E esse livro é especial. E esse livro fala que nós temos um inimigo que abriu uma guerra no céu e foi expulso e veio aqui para a terra. Sabe para quê? Para nos combater, para querer que a gente vá para a morte eterna. Mas isso não pode acontecer de forma nenhuma. Por quê? Porque através da palavra nós temos o conhecimento verdadeiro. Jesus fala lá em João 14, 6, fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Estão vendo aqui? Ele é o único mediador entre o Pai e o Filho. Está lá em Timóteo, que eu já li aqui também. Não tem Maria, não tem João, não tem santo, de forma nenhuma. Só um pode nos levar à verdade: Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso é muito importante para cada um de nós. Se não formos Salmo 119, o maior salmo, 119, verso 105, fala assim: olha que coisa bonita. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a palavra de Deus é uma luz nesse mundo em trevas, nesse mundo de confusão, nesse mundo que muitas pessoas estão falando que tem a verdade, que segue a verdade e muitas vezes estão sendo enganadas pelo inimigo. 1 João capítulo 2 fala assim, 1 João capítulo 2, verso 3 e 4 fala assim: e nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos seus mandamentos. Agora o verso 4. Aquele que diz eu o conheço e não guarda seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Estão entendendo? Há muita gente falando que tem a verdade aqui e não guarda os mandamentos de Deus de forma nenhuma. E isso nós temos que ter cuidado, meus queridos. Lá em 1 Pedro, no capítulo, 2 Pedro, capítulo 1, verso 16 em diante, fala assim: não vos fizemos saber o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Nós só não temos que seguir tradições, não temos que seguir o homem. Lá em Atos, capítulo 5, verso 29, Pedro fala novamente: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Não podemos escutar tudo que há nesse mundo sem conferir o que é a verdade. A verdade está na Bíblia, meus queridos. E essa é a grande controvérsia. O inimigo é terrível. Ele conhece a Escritura, mas só que ele torce a Escritura. E nós temos que entender isso. É interessante nós entendermos o que Pedro também fala aqui, né? 2 Pedro capítulo 3, verso 16, fala assim: em todas suas cartas ele escreve da mesma forma, falando acerca dessas coisas. Suas cartas contêm pontos difíceis de entender, os quais os indoutos e inconstantes torcem, como faz também com as outras escrituras, para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens, perversos sejais juntamente arrebatados e possa cair da nossa firmeza. Que de quem que Pedro está falando? No verso 15 fala de Paulo: tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então, naquele tempo, já estavam distorcendo os ensinos da Bíblia, de autoria através do Espírito Santo de Paulo. É isso que o inimigo faz. Se nós formos lá em Mateus, no deserto da tentação, onde Jesus foi tentado durante 40 dias e 40 noites, o inimigo também citou de um modo distorcido
o Salmo 91, verso 11 para Jesus. Ele mesmo falou, está escrito nada, ele modificou, foi a mesma coisa que ele falou com Eva. Contou mentira para ela e conta essa lorota para todo mundo. E muitas vezes o que acontece? Nós caímos porque nós não temos uma ligação forte com a palavra de Deus. E isso não pode acontecer nem comigo nem com você. Entenderam? Na parte de segunda-feira fala que nós estamos selados para o céu. Em Apocalipse, vamos lá um pouquinho, Apocalipse capítulo 14, né, verso 12, fala assim: aqui está a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Essa é a característica dos filhos de Deus, aqueles que amam a Deus e guardam seus mandamentos, né? E se nós formos ver um dos mandamentos de Deus, o quarto mandamento, vamos aqui parar no quarto mandamento, está em Êxodo, capítulo 8, né? Capítulo 20 de Êxodo, capítulo 20, verso 8. Lembra do dia do sábado para o santificar. É o único nome que Deus dá aos dias da semana, é o sábado, o sétimo dia. E ele fala, explica isso direitinho lá. Lembra do dia do sábado para o santificar, 6 dias trabalhará e fará toda a tua obra. Agora, 10º. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem a tua escrava, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Vocês já repararam uma coisa interessante? Até no calendário, muitas vezes, fala que o sétimo dia é o domingo. Muitos calendários falam que o sétimo dia é a segunda-feira. Isso é uma mentira. O sétimo dia é o que Deus estabeleceu, o sábado do Senhor, sabate, descanso. E depois ele fala aqui, no 11, pois em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que nele há, mas o sétimo dia descansou. Por isso abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Então vamos ver uma coisa muito interessante. Os 3 elementos do selo que é autêntico. Em primeiro lugar, o nome do proprietário do selo. Aqui está falando, o Senhor teu Deus, pois em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra e o mar e tudo que há. Então o Senhor é o nosso Deus, né? O segundo, o título, o Criador. O seu território. Qual é o território de Deus aqui? Que ele vai criar a terra, o mar, o céu. Tudo que foi criado é dele. Já viu isso? Então, o selo de Deus não adianta eu correr para um lado, nem correr para o outro. É interessante aqui que em Ezequiel 20, 20, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia, e vocês estão vendo que eu não estou falando das minhas ideias, não, das minhas tradições, não. Eu estou abrindo a Escritura de Deus. No capítulo 20, verso 20, fala assim: santificai os meus sábados. Olha lá o que ele falou lá. Ele abençoou e santificou o sábado. Gênesis capítulo 1, capítulo 2, verso 1 a 3, e Êxodo capítulo 8 até o 11, ele fala lá, ele abençoou e santificou. Então ele fala, santificai os meus sábados, então é um dia santo, ele não fala do primeiro dia da semana, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, para santificar, nem é um dia abençoado, como ele fala aqui. Ele não fala essas palavras lá, só no sábado. Santificar os meus sábados e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então o sábado é um sinal do seu povo. Está escrito, não sou eu que estou falando. Se a gente for em Isaías novamente, a gente leu, mas é importante ler novamente, Isaías 58:3 fala, se desviares o teu pé de profanar o sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia. Qual é o dia do Senhor? O sábado. E se chamares ao sábado deleitoso, santo dia do Senhor, repete, digno de honra e honrares, não seguindo os teus caminhos, e nem te ocupando nas tuas empresas, nem falando palavras vãs. 14. Então te deleitarás no Senhor e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó. A boca do Senhor disse. Quem disse? Não foi Isaías. Está aqui, foi o Senhor, diretamente o Senhor falou que o sábado é o dia sagrado e que nós devemos guardar. Esse é o selo de Deus. E o selo da besta
É importante, né, que aqui fala uma coisa muito interessante, é que o selo de Deus é posto na testa. A testa é um símbolo da mente e representa uma decisão que consciente. A marca da besta é recebida ou na testa ou na mão, indicando que as pessoas estão convencidas intelectualmente e que, por sua própria escolha, aceitam as mentiras de Satanás. Alternativamente, que se conformam com a falsa adoração para evitarem ser o quê? Mortos. É importante isso. Mas nós vamos lá em Apocalipse, é importante a gente ler sobre isso, né? Apocalipse capítulo 7, verso 1 e 2. Depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, e nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo de Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Capítulo 14, verso 1, fala assim: Então olhei e vi o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que traziam escrito na testa o seu nome e o nome do quê? Do seu pai. Na testa, né? E agora vamos lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 13 fala das 2 bestas, que nós já estudamos aqui nas lições anteriores. E devemos fazer um comentário muito bonito. Lá no verso 16, olha o que esse poder vai fazer nos finais dos tempos, contra os filhos de Deus. Verso 16, capítulo 13 de Apocalipse, versos 16 e 17, fala assim: E fez que todos os pequenos, grandes, ricos, pobres, livres e escravos, lhe fossem posto um sinal na mão direita e na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Agora, lê o 15. E foi concedido também que desse fôlego à imagem da besta, para que ela falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Outra vez, vamos voltar à Idade Média, à Idade das Trevas, à Idade da Inquisição, que eles querem forçar uma adoração. Deus não força ninguém. Está em Apocalipse lá: eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a voz e abrir a porta, eu vou cear com ele. Deus toca no seu coração como no meu. Ele não força nada, não. Ele insiste por amor, mas não pode forçar. Esse poder, né, religioso e político, ele vai forçar todos aqueles que não seguir as tradições, os erros e as mentiras satânicas, que os filhos de Deus sejam o quê? Abolidos, mortos. Mas isso nunca vai acontecer. Sabe por quê? Porque lá em 2 Samuel, eu gostaria que vocês marcassem na Bíblia de vocês, é uma passagem tão bonita, capítulo 1 Samuel, capítulo 33, vamos ver se é 1 Samuel mesmo, 2 Samuel, capítulo 22, 2 Samuel, capítulo 22, e ele fala assim, verso 31, 2 Samuel, capítulo 22, verso 31. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é sem pureza, algumas falam que é refinada, e ele é escudo de todos que nele confiam. Deus é o nosso escudo, irmão. Não podemos ter receio, medo, porque ele é o Todo-Poderoso. Ele já ganhou essa guerra. O inimigo está perdido, sabe que pouco tempo lhe resta. Lê lá Apocalipse capítulo 12, verso 7 em diante. Ele está desesperado, porque ele perdeu a salvação, ele não quis a salvação. Então ele está querendo levar cada vez mais os filhos de Deus para o precipício, mas isso não acontece, porque Deus nos deu a sua palavra, nos deu o Espírito Santo para nos iluminar e nos deu o seu escudo para nos proteger. A pergunta: o que adoramos? É importante nós entendermos. Adoramos o Deus que insiste por amor com você? Ou adoramos o inimigo que quer nos destruir com as suas mentiras, com as suas lorotas? Não é verdade? Se a gente for, meus queridos, em Joel, antes da volta de Jesus, Deus, na sua misericórdia, vai lançar chuva serôdia,
Em Atos, no capítulo 2, Deus fala da chuva do quê? Do Pentecoste. Num só dia foram convertidas quantas pessoas? 3.000 pessoas. No outro dia foram convertidas quantas pessoas? 5.000 pessoas. Se nós formos em Apocalipse capítulo 14, nós vamos ver uma situação tão bonita, mas eu gostaria primeiro que nós fôssemos em Joel. Joel capítulo 2, verso 21 a 24, fala assim. Joel capítulo 2, verso 21 a 24. Fala assim: Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecem. As árvores dão seu fruto, a vide e a figueira dão a sua força. Alegrai-vos, ó filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos deu em justa medida a chuva. Ele faz descer a chuva temporânea e serôdia, como que outrora. E repara bem uma coisa muito interessante. Se nós formos lá em Apocalipse, eu não vou em Atos capítulo 2, que é muito conhecido, vocês podem ir lá ver a maravilha que foi o Pentecoste. A igreja primitiva cresceu de uma maneira abundante, meu querido. No capítulo 16, no verso verso 14, desculpa lá. 14, como eu tinha falado antes. Então, Apocalipse, capítulo 14, verso 6, vai falar uma coisa muito interessante. Olha, e vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno. Qual é o evangelho? Esse. Ele é eterno. Ele não vai acabar. Há tantas pessoas, há tantos países que querem proibir a pregação, mas não vão conseguir isso. Em Mateus, eu vou mostrar a vocês, vamos rapidamente em Mateus, segura lá Apocalipse, Mateus capítulo 24, né, verso 14, fala assim: E esse evangelho que é eterno, esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Todos vão conhecer a mensagem. Não vão ser todos que vão decidir por ela, mas eles vão ter desculpa. Isso é um desafio que Deus está fazendo. É o desafio do Todo-Poderoso. Todo mundo vai conhecer o Evangelho, até na Coreia do Norte. Olha que milagre. Olha que Deus bom, hein? Então lá, Apocalipse, capítulo 14, verso 6, eu fico até emocionado com esse versículo. Ele fala assim: E vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um Evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, tribo, língua e povo. Esse Evangelho, irmãos, vai ser proclamado no mundo inteiro. Mas sabe quem são esses anjos? Os mensageiros de Deus. Sabe quem recebeu a missão de Marcos, capítulo 16, verso 16, ide pregar o Evangelho? Somos nós. Nós que somos esses mensageiros. Nós que vamos sair nesse mundão, espalhando a mensagem de uma maneira muito forte, uma chuva que vai impactar o povo, aqueles que ainda estão longe do redil de Deus, aqueles que ainda acreditam em algumas falsas doutrinas, né? na sua humildade, na sua inocência, mas Deus não vai deixar os seus filhos que estão aí fora sem uma explicação, sem um abraço, sem um chamado para que eles possam retornar ao caminho, à verdade e à vida. É o alto clamor, meus queridos irmãos. O alto clamor está em Apocalipse, capítulo 18, e fala assim, ó: Depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com seu esplendor. Ele clamou com a voz poderosa: caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios e guarida de todo espírito imundo, esconderijo de toda ave imunda e detestável, pois todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância da sua luxúria. Outra voz do céu dizia: sai dela, povo meu, para que não seja participando dos seus pecados, para que não incorra nas suas pragas. Meus queridos, eu vou terminar aqui numa situação, num apelo.
E esse apelo foi feito a mim. Em 1 João capítulo 2, Jesus fala isso bem forte. Aquele que diz que anda no seu caminho, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e não está na verdade. Se você está professando uma religião que eles não têm a característica de amar a Deus e guardar os seus mandamentos, os mandamentos que Deus escreveu com seu dedo, esse capítulo 31, verso 18, que está lá no capítulo 20 de Êxodo, especificado os 10 mandamentos, os 10 mandamentos nunca pode ser abolido, porque ele é eterno, eu já expliquei isso aqui. E o quarto mandamento é o único mandamento que fala que Deus é o nosso Criador. Fala que ele quer ter umas horas, um dia, para ter uma comunhão com seus filhos, meus queridos. Esse é o verdadeiro sinal. Se você está descobrindo a verdade, porque a verdade é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, sai dela, porque é Jesus que está suplicando. Esse é o alto clamor. Sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados, para que não incorra nas suas pragas. Estou entendendo? Eu faço o trabalho missionário, como já falei com vocês, há 25 anos no Presídio Faro. Já peguei muitos e muitos jovens ali, jovens de 70 anos, jovens com 70, jovens com 18, com 20. Mas uma das experiências que mais me marcaram foi um jovenzinho que estava preso. E falou comigo: ah, querido Pagani, você sabe por que eu estou preso? Eu falei: não, porque eu tenho um colega que ele sempre me pedia bolé para me levar ele numa bomba de gasolina. E como eu tinha carro e ele não tinha, eu levava. Ele demorava uns 10 minutos, depois ele vinha em passos rápido para dentro do carro, e eu ia embora, deixava ele na casa dele e ia trabalhar. Até que um dia eu fui fazer a mesma coisa numa outra bomba. Só sabe quem estava lá? A polícia. E a polícia me prendeu. Estou aqui 6 meses para provar que eu sou inocente. Mas a polícia fala o quê? Que eu sabia que ele era um ladrão, que ele estava roubando ali. Então eu estava participando, mesmo indiretamente. Graças a Deus que ele provou. Graças a Deus que aquele jovem, que é amigo dele, também falou a verdade, que ele não tinha nada a ver com isso. Mas, querido, se você conhece a verdade, mas não anda na verdade, você é mentiroso. E você não está na verdade. E quem é mentiroso e não está na verdade, vê lá Apocalipse, capítulo 22. E durante a Bíblia, todos os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Então, a partir de hoje, essa crise não é uma crise política, não é uma crise financeira, mas é uma crise espiritual. E que você possa se decidir como eu sempre, do lado do grande general, do Todo-Poderoso, daquele que morreu na cruz por mim e por ti. Um abraço. Boa semana.